senhores, vereador Wellington, nossa vizinha Igarapé, Wilton, né, desculpa, cidade vizinha Igarapé aí. Bom dia a todos por presente, colaboradores da Câmara e internautas. Chamados, senhores vereadores, peço ao primeiro secretário Rodrigo que faça presente chamado. Bom dia a todos. Chamada do senhor e senhora vereadora para a 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas. Vereador e presidente Edilson Gouveia. Presente. Vereador Flávio Zé Pó. Presente. Vereador Rodrigo Pompeu, presente. Vereador Luizinho do Farofa. Presente. Vereador Aécio Rodrigues. Vereador Fabiano Lamão. Presente. Vereador Felipe Alvarenga. Presente. Vereador João Vitor Batista. Presente. Vereador Jonas Rocha. Presente. Vereador Lúcio do Iraci. Presente. E vereadora Renata Lopes. Sob a proteção de Deus, em nome do povo deste município, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas. Oração. Solicito a vereadora Renata Lopes que faça a leitura de um versículo bíblico. Bom dia a todos. Hoje eu vou ler Provérbios, capítulo 14, versículo 31 e 32. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Se compadecer do necessitado não é somente sentir pena ou dó dele, mas suprir a sua necessidade da melhor forma possível. E nós, como legisladores, acredito que essa é a nossa função, suprir a população da melhor forma possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ata. Peço ao primeiro secretário Rodrigo que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião ordinária da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas. Aos 9 dias de setembro de 2025, às 9 horas, na Avenida Doutor Rocinho de Minas, 729, bairro Tereza Cristina, neste município, foi realizada a sessão ordinária da Câmara, havendo o número regimentável, conforme a lista de presença com os demais vereadores. Edilson Gouveia, Flávio Zé Pó, Rodrigo Pompeu, Luizinho do Farofa, Aécio Rodrigues, Fabiano Mamão, Felipe Alvarenga, João Vitor Batista, Renata Lopes, Jonas Rocha e Lúcio do Iraci. Iniciada a reunião, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, leitura da ata da reunião anterior, ata colocada em discussão, votação e aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. O vereador Aécio relatou que no Ministério Público de Minas Gerais, Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais publicaram uma rescisão de contrato com a EDAS, responsável pelas regiões 1 e 2 de Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Mário Campos e Betim, devido ao uso indevido de recursos. O vereador aguarda de fato que seja esclarecido e que ela tenha o seu direito de defesa para dar uma resposta em questão da saúde no nosso município e a população. O vereador pastor Felipe mencionou o aumento dos horários do Expressinho, das linhas azul e laranja e as rotas estendidas até o ponto de ônibus da UPA e do Pedra Branca. Trouxe consigo um abaixo-assinado dos moradores do bairro Vila Rica, Tiradentes e São José, que reivindicam a linha 3980, que seja estendida dentro e fora do município. Pediu a ajuda dos vereadores e parabenizou o Guto pela homenagem de cidadão honorário na cidade de Igarapé. O vereador Flávio Zé Pó mencionou que não ser de fácil
não ser fácil trazer o transporte intermunicipal, porque não depende da empresa, mas sim do doutor, e ofertou... Não, aí, aqui é DR, tá, gente? Só que tá só DR aqui. Aí, ofertou seu apoio ao vereador Felipe. Relatou que participou da homenagem feita para o Guto e disse que foi uma homenagem muito merecida. O vereador João Vitor relatou também que esteve em homenagem feita para o Guto, informou que conseguiu uma emenda de R$100 mil através do deputado federal Pedro Ayara, que será destinada para a saúde. Informou que no dia 26 acontecerá uma inauguração da BS do Casa Grande e em breve a UBS do Tereza Cristina. O vereador Jonas relatou que o dono da empresa Asa Sul, no bairro Campina Verde, pediu para que a prefeitura fizesse um calçamento próximo à empresa dele devido ao fluxo de caminhões, porém não conseguiu por não ser uma área industrial. Informado que faz o pagamento de imposto. Pediu para que o executivo possa dar mais atenção aos empresários locais, que é dinheiro de imposto que eles giram o nosso município. Grande expediente. O vereador Aécio relatou que houve um incêndio criminoso no bairro Casa Grande, causando um grande transtorno aos moradores que ficaram com suas casas sujas devido à foligem. Que no dia o bairro ainda estava sem água, onde fez contato com João Paulo para solucionar o problema. Relatou que conseguiu, através da deputada estadual Amanda Teixeira, uma emenda para os exames de média e alta complexidade no município. O vereador Pastor Felipe disse que frequentemente o bairro Nazaré está ficando sem energia, que já fez contato com Juliano da CEMIG e agora espera uma resposta. Pediu para que a população ligue para a CEMIG para reclamar e pegue protocolo. Envie para o seu vereador de referência para que juntos possamos reivindicar providências. Informou que as ruas do município, que ainda não são pavimentadas, na medida do possível, estão sendo molhadas. O vereador João Vitor parabenizou o vereador Cleicinho de Garapé pela homenagem prestada e merecida ao ex-prefeito Guto e que, se Deus quiser, é futuro deputado. E também ao vice-prefeito Arnaldo Batista, que na legislatura passada, enquanto vereador, também concedeu o título de cidadão honorário para o Guto. O vereador Jonas Rocha mencionou um acidente na rua Pernambuco e disse que esses acidentes estão acontecendo direto no município. E pediu que a Secretaria de Transporte melhore a sinalização e que monitore os horários de saída e chegada dos transportes em frente à Escola Antônio Júnior para evitar acidentes. Pediu aos professores da Escola Antônio Júnior que evite estacionar na rua e no entorno da escola e passem a usar o estacionamento da escola. O vereador Fabiano Mamão comentou sobre o incêndio no bairro Casa Grande, que está sendo corriqueiro, e pediu aos moradores que façam a denúncia caso virem os infratores no local. Mencionou que realmente a CEMIG dificulta a vida do consumidor e que deviam sim fazer a ocorrência para que possam ficar cientes do que está acontecendo. Parabenizou o vereador Cleiton pela homenagem ao Guto Rezende. A vereadora Renata Lopes informou que mais de 50 milhões de brasileiros que dependem do Cade Único serão beneficiados pelo programa Gás do Povo do Governo Federal, que terá início em novembro através do aplicativo ou cartão. Ordem do dia. Leitura do parecer ao projeto de lei complementar 17/2025, que altera a nomenclatura e requisitos de investidura dos cargos de provimento efetivo, que menciona alterando a lei complementar municipal 103/2025, de 25 de julho de 2023 e da outras providências. Projeto de lei complementar 17/2025, colocado em discussão, votação e aprovado por unanimidade. Leitura do parecer ao projeto de lei complementar 18/2025, que altera o nível de vencimento do cargo de supervisor de endemias, modificando a lei complementar número 103, de 25 de julho de 2023 e da outras providências. Projeto de lei complementar 18/2025, colocado em discussão, votação e aprovado por unanimidade. Leitura do parecer ao projeto de lei ordinário 26/2025, que concede pensão especial ao senhor José Anacleto Vitoriano, viúvo da servidora Lázara Teixeira Vitoriano. Projeto de lei ordinário 26/2025, colocado em discussão, votação e aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 146/2025, que é a aquisição de poltronas à UPA, de autoria do vereador Felipe Alvarenga. Indicação colocada em discussão, votação e aprovada por unanimidade. Leitura das indicações 147/2025,
passagem de máquina e instalação de bueiras na Rua Espírito Santo, próximo ao número 2, no bairro Tereza Cristina, e 148/2025, que é obra de engenharia para alterar o traçado da curva e melhoria de visibilidade na Rua Alagoas, próximo ao número 9, no bairro Tupanuara, de autoria da vereadora Renata Lopes. Indicações colocadas em discussão, votação e aprovadas por unanimidade. Comunicação parlamentar. O vereador Aécio disse que teve uma época que a Câmara disponibilizava um valor mensal que ajudava na área da saúde e que agora, se existir uma questão financeira, que podemos pensar em alguma coisa nesse sentido. Disse que estão discutindo a possibilidade de um projeto de emenda impositiva que será apresentado na Câmara e demonstrou sua preocupação por estarmos vivendo em tempos financeiros difíceis e que tem afetado o nosso município. O vereador Felipe Alvarenga falou que cada conquista compete à União, que todos tenham no Legislativo sendo um parceiro do outro. Diz que a população pode contar com todos em prol de uma cidade melhor para se viver. O vereador João Vitor parabenizou o prefeito Matheus pela organização dos fios do cabo de internet e estendeu o seu parabéns à empresa Solução, que cedeu esses equipamentos para a prefeitura. Desejou sucesso no projeto, que outros municípios consigam levar esse projeto para outras cidades. O vereador Jonas Rocha relatou que, devido ao ano que vem ser um ano político, automaticamente vai existir dificuldade financeira. Sugeriu, então, a fiscalizar e organizar as finanças para que não falte recursos depois. Mencionou que estão sendo inauguradas grandes obras, mas que não pode deixar o básico para trás, como sinalização, calçamento, dentre outros, porque é esse básico que faz com que o município funcione. Mencionou do recurso que virá para fazer a rede de esgoto, que será direcionado somente para uma função, e disse que precisamos fazer que as empresas fomentem o turismo dentro da nossa cidade. Investir em eventos, ter custos e parcerias para que eles possam saber gerir o dinheiro deles e trazer empregabilidade para a nossa cidade. Não dependemos somente do governo. Mencionou de a população não querer trabalhar devido ao dinheiro da Vale e outros benefícios, que está faltando pessoas qualificadas no mercado da nossa cidade. O vereador Fabiano Mamão parabenizou o prefeito Matheus e o vice-prefeito Arnaldo Batista pelos horários que foram incluídos no Expressinho e parabenizou também os vereadores que fizeram suas respectivas indicações. Pediu ao prefeito que coloque uma linha do Expressinho para atender o bairro Campina Verde e o funil a pedido dos moradores e parabenizou o Guto pela sua homenagem que ele recebeu. A vereadora Renata Lopes falou que conseguiram resolver a parte do problema com a emenda impositiva que foi mencionada pelo vereador Aécio. Informou que a Câmara de BH fez um restaurante popular na área hospitalar e disse que irá acontecer no dia 13 de setembro, às 15 horas, um café promovido pelo Conselho Municipal de Pastores, no restaurante da Viviane, na Rua 3, número 228, no bairro Primavera, deixando o convite a todos os pastores. Parabenizou o dia do médico veterinário. Não havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, agradeceu a presença em nome de Deus. Ata submetida à votação, se aprovada, vai assinada, São Joaquim de Bicas, 16 de setembro de 2025. Ata colocada em discussão. Os vereadores e vereadora que queiram manifestar sobre a ata têm a palavra. Ata em votação. Os vereadores que desejam aprovar a ata, levante a mão. Ata aprovada por unanimidade. Início aos trabalhos da Câmara. Pequeno expediente. Vereador Pastor Felipe Alvarenga. Cumprimentar a mesa diretora, bom dia ao público presente, aos servidores dessa casa, ao público que nos acompanha pelas vias remotas, que Deus possa nos abençoar e nos capacitar. Bom, nessa primeira fala, eu quero trazer aqui 3 respostas de grande utilidade à população. A primeira delas é que sexta-feira, no estourar do segundo tempo, a gente conseguiu reverter a decisão do impacto que causaria a retirada do ônibus 3975, que atende hoje, vindo de Igarapé para Bicas, fazendo ali com que os servidores, tanto privado ou até mesmo público, consigam chegar
nos seus locais de trabalho e retornar para a sua casa. Então, esse impacto ele foi cessado, estivemos reunidos, né, junto com o prefeito, secretário de obras, o responsável pela Accelere, e a gente percebe que há um interesse apenas privado, falta um pensar na população, mas graças a Deus com a união, a gente conseguiu reverter isso, e na ocasião, eu pedi uma atenção na linha 3980, novamente eu pedi essa atenção, e agora nós estamos levando ao governo, está até nas minhas mãos aqui os documentos, onde o baixo assinado aqui, com mais de 400 assinaturas dos utilitários, pedem um acesso, né, da linha 3980, que faz Nossa Senhora da Paz e Igarapé. É necessário pensar na população, é necessário um olhar específico. E agora nós aguardamos pela proposta que foi feita, de um ajuste com horário paralelo ao Expressim, para que a cidade tenha mais uma funcionalidade, seja mais útil. Então, é uma conquista que nós tivemos sexta-feira, no final do dia, e se Deus quiser, nós vamos ampliar agora essa rota 3980, que faz Nossa Senhora da Paz e Igarapé. Ainda está aqui uma outra resposta nas minhas mãos, faço questão de mostrar aqui, que é a resposta da Copasa. E aqui nessa resposta vem sobre o bairro Primavera e Vila Rica e Casa Grande, que constantemente sofrem com a perca d'água, sem água. O Casa Grande, enquanto a concessão não for passada para a Copasa, não a resolve. Presidente, eu peço ao senhor e aos colegas dessa casa para que nós possamos intervir buscando essa solução imediata. A população está ficando sem água dia após dia. A casa que fica com água é porque tem uma caixa d'água grande ou não tem ninguém dentro de casa, porque se tiver 2 pessoas dentro de casa, a água acaba. Vila Rica inteira hoje a 3ª semana consecutiva com falta de água novamente. O pessoal não está tendo água para escovar os dentes, o pessoal não está tendo água para tomar banho, né? E aqui, olha, faço questão de ler para os senhores, a comunicação externa da Copasa diz assim, ó, intermitência do bairro Vila Rica, informamos que já foram realizados estudos para ampliação do sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento desse bairro. O equipamento já foi adquirido e o prazo de instalação é aproximadamente 3 meses, presidente. Ficar 3 meses, então, sem tomar banho, hein? Porque já não está tendo água, já não chega. Os moradores da Avenida Estrada Municipal Igarapé, São Geraldo, São Francisco de Assis, São Paulo, não tem água. Chega na primavera, a resposta é essa aqui, olha. Salientamos que as obras de drenagem pluvial e pavimentação estão sendo realizadas pela Prefeitura. Aí a Prefeitura vai lá, está realizando obra e o povo continua sem água. Então eu uso a minha fala essa manhã para a gente conseguir ter uma atenção. Durante o dia, fechou o registro, mas à noite tem que abrir para chegar água nas casas. Senão como é que fica a população? Então são 2 questões gravíssimas que hoje eu trago resposta junto com essa casa, mas que precisam de soluções imediatas. E para encerrar aqui minha fala primária, eu quero agradecer a presença do vereador Yutim, amigo de Igarapé, que Deus abençoe o senhor, tem feito um excelente mandato. O amigo Felipe, da comunicação, que Deus te abençoe. Pastor Oséias, Pedrinho, nosso vice-prefeito aqui, todos que estão aqui. É muito bom saber que agora nós temos mais pessoas acompanhando. Obrigado. Realmente a Copasa está difícil mesmo. Eu tive umas 3 ou 4 ligações do Casa Grande reclamando falta de água. Passei a situação para o João Paulo, mas está difícil. Infelizmente está complicado. Vereador Flávio Furtuoso. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, internautas, em especial aí, o nosso pastor Oséias, vereador Yutim, o assessor aí da Câmara aí. Bom dia, nosso vice-prefeito Arnaldo Batista.
ao Pedrinho também, né, que foi vereador nessa casa aqui também. Bom dia a todos. Deixar aqui a respeito do Casa Grande, está falando da água, o pastor Felipe. Eu também estive conversando com o João Paulo, entendeu? Estive conversando com ele. Só que a gente sabe que às vezes, muitas das vezes, não depende só dele. O João Paulo aqui para a gente é uma pessoa muito boa. O que ele pode atender a gente aqui, ele atende nas medidas do possível. O que pode fazer, faz. Então, ai de nós se não tivesse um João Paulo desse aqui para atender a população de São Joaquim de Bicas. Na CEMIG também tem um João Paulo responsável na CEMIG, só que não é igual esse João Paulo aqui não atende igual nós não. Um dia a gente até brincou, né, a respeito dos João Paulos, mas enfim, a gente vai continuar cobrando, vai continuar ficando de cima aí, a respeito dessas coisas para a população. É igual o pastor Felipe muito bem disse, a população não pode ficar 3 meses esperando, né? Então vamos cobrar, vamos aí ficar de cima. E outra coisa, a respeito da linha 3975, que ia ser retirada, graças a Deus, ao apoio da população, ao apoio aí do prefeito Matheus Rezende, do Ademir, secretário de obra, e aos vereadores dessa casa aqui, que correu atrás e ficaram de cima, para não deixar a população na mão, porque aquilo ia ser um tremendo golpe, vereador Wilton, que eles iam dar na população aqui, fazer os trens assim, de uma hora para outra, em poucos dias, e várias pessoas utilizam aquela linha. Vários trabalhadores, pessoas de Igarapé que trabalham aqui na nossa cidade, que vêm nesse horário, nessa linha, entendeu? Que trabalham na reciclagem. E várias outras pessoas, outros moradores também. Mas, enfim, graças a Deus, ao empenho da população, dessa casa, da prefeitura, graças a Deus, não deixou cortar a linha. E é assim que a gente vai continuar trabalhando e fiscalizando para o povo dessa cidade. Não vamos aceitar essa vacaiação com o povo da nossa cidade, não. É isso aí. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez aí. Bom dia a todos. Obrigado. Muito bem, Zé. Vereador Fabiano Mamão. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Bom dia para o presente, aos colegas lá de Igarapé, pastor Zéias, vice-prefeito Arnaldo. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes remotas. Bom dia aos servidores dessa casa. Eu queria fazer um reforço aqui, a questão da indicação que eu fiz sobre a iluminação lá na Copazinha, ali perto da Expresso Rodominas, da Pneus Duque ali, perto do Curral do Eli. Eu queria fazer um reforço com o prefeito Matheus, que os moradores têm reclamado da escuridão lá, está muito perigoso, lugar muito escuro. Tem acontecido algumas coisas ali que só com a iluminação para poder cessar isso. Então é só mesmo um reforço ao prefeito, ao secretário Ademir, que possa colocar essas luminárias para nós ali, para reforçar essa iluminação. Inclusive o João Vitor também fez um pedido ali para fazer uma iluminação ali perto da Rodominas, onde os trabalhadores têm ido trabalhar no escuro e voltar no escuro. É só isso mesmo. Muito obrigado. Vereador João Vitor. Vereador Rodrigo Pompeu. Bom dia a todos, novamente, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, público presente, muito obrigado aí pela presença. Vereador Eutinho, parceirão aí, amigo Felipe, pastor Oséias, obrigado aí pela parceria, pelas orações que sempre tem feito aí a todos dessa casa e a todos da nossa cidade, ao nosso vice-prefeito Arnaldo. Queria começar aqui pegando um gancho nas falas dos vereadores sobre a linha 3975. O Zé Pó e o Felipe mencionou muito bem aí. Sexta-feira nós tivemos uma reunião muito positiva, né? Que ia fazer, como o Zé falou, uma sacanagem com a nossa população, que é tirar esse ônibus que é tão importante para os trabalhadores, para quem usa o transporte público. E nós, numa reunião com o prefeito Matheus Rezende, o nosso secretário de obras Ademir, ao diretor lá da empresa, o senhor Alexandre, os vereadores Felipe, Aécio e Zé Pó, graças a Deus, nós conseguimos reverter a situação. Agradecer imensamente aí ao nosso prefeito Matheus Rezende, ao nosso secretário Ademir, que ligou
direto para o diretor lá, o senhor Giovanni, do CEINFRA, e conseguiu reverter a situação. Então, com a luta de toda a população que mandaram mensagem para os vereadores, que procuraram os vereadores aí, com o empenho de todos os vereadores procurando resolver essa situação, com a ajuda do nosso prefeito, que foi primordial, junto com o secretário de obras, conseguimos reverter a situação aí, que foi positiva, graças a Deus. A Copasa tem recebido muitas reclamações mesmo, Vila Rica, lá do Casagrande, o pessoal até falou em se parar a BR, fazer uma manifestação parando a BR, para que possa resolver essa questão da Copasa. Eu até comentei com eles que isso não resolve o problema. A gente tem que buscar outros meios de solução, né, porque senão o transtorno fica maior ainda. A gente está buscando soluções, conversei com o João Paulo também sobre essa questão da Copasa. Então a gente está à disposição para tentar resolver essas demandas. E eu queria aqui também ler uma carta, convite aqui do nosso pastor Oséias, grande amigo, viu, pastor? Vou ler aos senhores vereadores aqui, é um convite. Por meio desta, primeira igreja presbiteriana no Brasil, situada na Avenida Paraná, número 75, bairro Tereza Cristina, tenho o prazer de convidar toda esta casa e seus familiares e funcionários e seus cooperadores para que nessa data especial e importante, o culto de celebração do aniversário da primeira IPRB de Bicas, a realizar-se no dia 21 de setembro, às 19 horas, no local acima citado. Será para nós de grande prazer e verdadeira alegria recebê-los para compartilhar conosco data tão significativa. Por enquanto, aqui como igreja, temos por meio de compromisso, respeito e responsabilidade de tal dedicação, cooperar com a nossa cidade, realizando a ação social, atendendo as famílias em todos os âmbitos e necessidades, seja no desafio social ou principalmente espiritual. Assim, expandindo o reino de Deus, com o verdadeiro amor de Cristo Jesus, por intermédio da Escritura, a Bíblia. Desde já, sem mais, registramos aqui nosso agradecimento e atenção ao apoio desta casa, os representantes do povo, para o povo, sabedores que estamos sempre a orar por todos vós e familiares, rogando a Deus que sejam abençoados no nosso trabalho e todo o esforço no nosso município. Então, quero agradecer, viu, pastor Oséias, um imenso, quero agradecer aí pelo convite. Então, vai ser domingo às 19 horas, fica todos convidados aí. Estarei lá, se Deus quiser, se Deus permitir. E muito obrigado pela amizade, pela parceria. Abraço, obrigado, pastor Oséias, e a todos que estão aí no público aí. Obrigado. Vereador Luizinho. Vereadora Renata Lopes. Primeiramente, queria cumprimentar a todos os vereadores, servidores da casa, público presente. É muito importante a participação de vocês, os que nos assistem pelas redes de transmissão, especialmente todas as mulheres. Queria trazer uma novidade. Não, é uma novidade, mas que estou trazendo de novo para vocês, que é o programa Trilhas do Futuro. Ele abre inscrições para mais de 50 mil vagas em diversos cursos técnicos gratuitos. Esse programa, vereadores, é considerado uma das maiores iniciativas de cursos técnicos do país, de formação técnica no país. E, pela primeira vez, os nossos alunos não vão precisar de se deslocar para Betim, porque aqui do ladinho, em Igarapé, estão disponíveis os cursos de administração e logística. Além de serem gratuitos, também receberão uma ajuda de R$20 por dia de curso. E as inscrições são até o dia 23/9, então está pertinho, precisamos correr. E as inscrições são feitas através do site Trilhas do Futuro. Obrigada. Vereador Aécio Rodrigues. Senhor presidente, eu vou até inverter aqui o que eu ia falar, mas primeiramente cumprimentar o público presente, né? Pessoal de Igarapé, muito obrigado por estar conosco aqui nessa manhã, as pessoas que nos acompanham pela internet, mesa diretora, colegas vereadores, servidores da Câmara. Eu queria só atualizar essa situação da Copasa, porque eu tenho ido assim, diretamente assim, onde a gente precisa de fato resolver. Ontem eu fiz contato com o Zanetti, ele que é o responsável regional da Copasa, e ele que tem a procuração para assinar a escritura, tão sonhada escritura, para
de fato, a Copasa assumir aquele sistema de bombeamento lá do Casa Grande. Inclusive, eu fui no Ministério Público semana passada, né, solicitar a promotora, a doutora Cristina, para que ela desse mais um reforço, para que desse celeridade nessa documentação, que hoje já está dentro da Copasa, e a assessora dela, ela estava em home office, mas a assessora dela comunicou que ela já tinha até oficiado a Copasa, né, para que desse celeridade. Aí conversei também com o advogado da presidência, que nós tivemos juntos, né, numa reunião no MP lá em Igarapé. Aí ele também se prontificou a ajudar, só que conversando com o Zanetti, que é esse regional, a House, ela entregou a documentação, que já tinha passado pelo cartório, e eles deram 20 dias para análise. Então, esses 20 dias vencem agora, quinta-feira agora, mas eu pedi ao Zanetti que, se já estivesse pronto, para que não esperasse o prazo final, já pegasse a documentação, já entregaria para a House, e a House já entrava no cartório, que é a última etapa que falta, né, para que a Copasa emita, né, o termo de recebimento de obra, que inclusive não só beneficiará o Casa Grande, mas uns 3 ou 4 bairros de Igarapé, que também tem sofrido assim quase que diariamente com a falta de água. Então, esse sistema de bombeamento que vai encher o reservatório, vai atender o Casa Grande e uns 3 ou 4 bairros de Igarapé. Então, assim, é uma solução que vai atender um grande número de pessoas e chamar a atenção que esse sistema de bombeamento já tem uns 5 anos que ele já foi construído pela House. Aí a gente fica vendo como que a burocracia, né, atrasa a solução dos problemas, e quem sofre somos nós enquanto população. Então, mas graças a Deus eu acho que esse problema específico está na reta final para ser solucionado. Então, a expectativa é que essa semana a gente já tenha um posicionamento, né, uma devolução da Copasa desse documento. Fiz contato também com o responsável da House, ele está só aguardando para fazer a escritura lá no cartório e finalizar o processo. A expectativa é que a Copasa, assumindo esse bombeamento, ela vai começar a operar, vai encher o reservatório, então, por gravidade, vai conseguir resolver essa situação no Casa Grande, principalmente na parte alta. Esses dias mesmo, a Copasa está fazendo umas manobras lá para tentar mandar água para cima e está faltando água embaixo. Então, é uma situação assim delicada, mas a expectativa é que agora vai resolver. Então, é só mesmo para atualizar essas informações. E eu queria só, nesses segundos finais aí, vai ter dia 25 de setembro, a Noite da Inclusão, promovido pela Prefeitura Municipal. É a primeira noite de inclusão aqui que vai acontecer no nosso município, e é um momento assim de valorizar, de respeitar e reconhecer os nossos alunos especiais aqui no nosso município. Então, é uma programação da Prefeitura, a partir das 18 horas, no dia 25 de setembro. Então, acho que é importante a gente estar participando, né, acompanhando, e eu acho que a gente precisa, de fato, começar a colocar em prática a inclusão no nosso município. Né? Votamos recentemente aí, ó, as diretrizes da educação especial, na perspectiva, né, da inclusão, então a gente precisa caminhar nessa direção. Muito obrigado. Vereador Jonas Rocha. Mesa diretora, colegas vereadores, público presente, tem o nosso vereador ali de Igarapé, o Itinho, juntamente com a sua assessoria ali, reverendo Oséias, vice-prefeito, todos que nos acompanham nas redes sociais, um bom dia. Gostaria de falar a respeito dessa questão da Copasa também. Nós todos recebemos muitas ligações esse final de semana, e nós vemos que a burocracia ela tem atrasado, né,
o processo de desenvolvimento. Então, às vezes, as pessoas não têm essa compreensão de que somente reclamando no grupo, vamos fazer isso, aquilo. O correto a se fazer é justamente registrar todas as reclamações, inclusive a gente deixamos lá no acesso ao Ministério Público, porque somente com denúncia que nós conseguimos fazer, né, com que esse pessoal dessas empresas, né, que são responsáveis, tanto Copasa quanto CEMIG, eles possam ser responsabilizados juridicamente. Então, há um bairro em crescimento, né, pessoas que compraram para investir mesmo, para construir sua casa, e às vezes no final de semana inteiro sem água, né. Outras reclamações que nós temos da luz, que é a CEMIG, são 2 órgãos complicadíssimos, né, de resolver. Igual falou, o João Paulo aqui nos atende da melhor forma possível, porém, a CEMIG, nós não temos acesso nenhum, eles enrolam mesmo, são bem enrolados, né, faz o que quer, na hora que quer, e nós estamos tendo essa reclamação, né, de falta de energia em alguns bairros. E vai acontecer, né, vai piorar ainda mais pelo fato de a cidade estar crescendo, muita gente começou a construir na cidade. Então, automaticamente, essas redes agora vão começar a ficar muito mais sobrecarregadas, né, pelo crescimento, né, urbano, expansão urbana que está tendo em São Joaquim de Bicas. E também nós precisamos, né, fazer com que a CEMIG ela possa trazer esse desenvolvimento, né, e esse investimento para São Joaquim de Bicas. A questão lá do residencial Casa Grande é uma falta de uma assinatura somente, né? Eu esteve conversando com o pessoal da House também e falei, por que vocês não liberam aí para eles bombear essa água, tá? Ele falou, olha, não tem como liberar, porque automaticamente, se nós liberamos sem a assinatura, nós ficamos sem respaldo jurídico, né? Em caso de estragar as bombas, no bombeamento, não tem como ser ressarcido. Então, é necessário que a Copasa, né, faça esse serviço de assinatura desse contrato urgente, né? Eu fiz uma denúncia no Ministério Público referente a essa falta de água específica lá na região. Tem outros processos acontecendo, como o processo também da ET, né, que falta liberação. São coisas burocráticas que está faltando aí um pouco mais de empenho desse pessoal da Copasa para estar dando um atendimento correto à população. Outra coisa, foi pedido uma verba e veio 300 mil reais para aquela praça, para fazer a praça no Marcos Industrial. Então, assim, é bom a gente sempre estar esclarecendo a população que o dinheiro não é o suficiente para fazer. Ou aproximadamente, aquela praça do Marcos Industrial já tem projeto feito. Eu fui lá, vi o projeto, é uma das brigas nossas que nós temos aqui, o pedido, porque não vai somente nem colocar um lugar de lazer, não, mas vai fomentar, né, o comércio daquela região, vai ter um lugar para as pessoas fazerem uma caminhada, vai fortalecer ali, vai trazer um pouco mais convívio à sociedade. O espaço público, a praça, é muito bom, porque na verdade ele trabalha a comunhão, trabalha, né, o desenvolvimento social ali daquele pedaço ali. Então, eu fiz um pedido, no começo do ano eu tive com o Marcelo Aro, né, que é o secretário de Estado atual, e eu fiz o pedido de mais 500 mil reais ali para a praça, ainda não tive retorno, mas tem um ofício, tudo direitinho, porque é necessário que haja esses espaços, né, não é muito dinheiro, mas é um pouquinho de cada um que somando, vai chegar no valor total ali. A praça ficou muito bem feita, tem pista de caminhada, né, vai ter área de esporte ali, ficou muito bacana. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, né, que olhe para esse lado de lá. É um bairro muito povoado, é um bairro que precisa desse desenvolvimento. Então, o Marcos Industrial merece sim essa praça ali, e já tem um local, não tem outro local para fazer, a não ser aquele ali, onde ia fazer a escola, né, e ficou destinado a fazer essa praça. Então, nós vamos lutar por isso aí, para que seja conquistada essa praça ali na região. Sala Sessões, 16 de setembro de 2025. Grande expediente. Pastor Felipe. Vai falar não? Vai? Não, aí já, está rolando. Eu gostaria só de reforçar aqui o convite da Noite da Inclusão, dia 25,
e ressaltar a importância que é a inclusão no nosso município e a atenção que está sendo dada, né? O que é necessário é nós conseguirmos fazer inclusão na sociedade. E a inclusão na sociedade, ela começa com o respeito diário, né? Nós vemos o empenho da Secretaria de Educação em fazer a noite inclusiva nas atividades municipais, mas a gente vê também que tem que ter uma atenção devida daqueles que não são atípicos com seus filhos ou familiares. Então, todos estão convidados a participar, é de grande importância a participação de todos, sejam aqueles, né, que têm familiares, né, com espectro ou não, participem. Eu carrego um ditado que eu digo sempre na igreja, que quem participa cresce, né? Eu quero aqui chamar a atenção, aproveitar que o nosso vice-prefeito está aqui, novamente, eu quero pedir socorro. Eu vou pedir socorro, ajuda, pelo amor de Deus, porque a UPA, ela não tem cabimento o que está acontecendo dentro da UPA. Nós temos um plantão eficiente, trabalhando, e tem um plantão que parece que o prazer deles é receber os vereadores lá para chamar a atenção, é receber lá os responsáveis da saúde para chamar a atenção, né? Neste sábado que passou agora, se não me engano era dia 13 para dia 14, novamente uma demora no atendimento noturno, e para piorar, quando o fato estava acontecendo, eu estou até com o nome aqui do pessoal, o Gilberto, a Cláudia, né, estava com o filho na UPA. Na hora que foi ver, o médico ele não estava atendendo, e nós tínhamos 3 plantonistas na hora, os enfermeiros trabalhando, correndo daqui e dali, porque o argumento é que se tiver urgência tem que parar tudo, concordo. Mas não tinha urgência. Não tinha urgência. Aí você vai falar com o médico, ele fala assim, eu tenho tempo para que eu possa fazer o atendimento. Poxa, eu tenho tempo para poder fazer atendimento de um para o outro, mas na hora que dá 7 horas da manhã, você não acha o médico lá, porque já saiu para pegar plantão em outro lugar. Então nós temos que pedir socorro na saúde, e enquanto a gente não conseguir ter o domínio sobre ela, nós não vamos conseguir ter resposta. Aí, olha só, finalmente, quando o Noah, que é o filho do Gilberto, da Cláudia, foi atendido, não tinha sequer lençol para pôr ele na maca, nem de papel, nem de tecido. Isso é um absurdo. Vai deitar naquela, primeiro, maca fria, segundo, área hospitalar, que tem risco de contaminação. Então, isso é um descaso. Aí eu fui buscar informações, né, com o pessoal, não é porque não tinha lençol, não, é porque o pessoal não está ali em cima atuando. Então, nós temos um plantão que atua com eficiência, mas tem um plantão que eles têm feito assim, um descaso. Eu não sei como que isso seria possível, presidente, junto com o senhor Arnaldo e os demais vereadores, mas a gente punir esses servidores que não estão fazendo caso da população que vai ali. Ninguém, sábado à noite, ninguém vai ali para passar tempo, não, senhor. Nem sábado, nem qualquer outro dia da semana. Tem um boato que se diz que segunda-feira é dia de ir para a UPA para buscar atestado, né? Se isso é verdade, eu não sei. Mas é necessário uma atenção para essa área da saúde. Senão a gente vai inaugurar o BS e o BS Nova, mas quando chegar na UPA não tem resposta. Então hoje eu trago ao conhecimento de todos nessa casa, com urgência, nós precisamos solucionar essa situação que está acontecendo na UPA de São Joaquim de Bicas. Porque olha só, o Noah ele teve a diarreia, o pai conseguiu sair de lá, veio até o supermercado, comprou um sabonete, pegou uma toalha e levou. E para quem não tem condição? Como é que vai ficar? Não tem condição, mãe. Então eu peço atenção e peço socorro da casa para uma intervenção na UPA imediata. Vereador Fabiano Mamão. Vereador João Vitor. Vereador Luizinho. Vereadora Renata Lopes.
Eu queria mencionar sobre o evento que teve no último domingo, Mega Help, que teve que o Mega Help, gente, ele exerce um trabalho durante todo o ano de prevenção contra o suicídio. E ressaltando essa importância no tratamento, na escuta e na prevenção. Então, o grupo Help não trabalha com um mês específico, mas todos os dias, enquanto houver vida. E eu queria compartilhar com vocês um texto muito lindo, que eu achei muito importante. Vou ler para vocês, só um minutinho. Resumir ele aqui, né, que eu sei. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão. Nos medicaram, postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar, eles diziam. Em novembro, Pedro se matou. Mas ele era tão jovem, era uma boa pessoa. Porém, tudo que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelo também. Que os julgamentos acabassem, que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são escolha nossa e que nós precisamos de ajuda, não só em setembro, mas em todos os meses. Então, a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo ser presente em todos os dias. Pois agora mesmo você pode estar do lado de um Pedro e você não sabe. Obrigada. Vereador Aécio Rodrigues. Senhor presidente, queria só completar aquela questão da Copasa. Quinta e sexta, né, teve um problema sério lá com falta de água no Casa Grande. A gente até tentou, né, um paliativo, né, com o reservatório, mas não foi possível. Eu até entendi o posicionamento da House. Aí, no final, a gente conseguiu o caminhão-pipa e, na sexta-feira, até umas 9 horas da noite, ele estava abastecendo algumas casas lá. Aí, amenizou o contexto, né? Mas nós estamos na expectativa que, de fato, isso vai ter uma solução definitiva. A outra questão que eu queria reforçar, né, até a Renata já mencionou, a questão dessa trilha do futuro. A gente está vivendo um tempo tão incerto, né? E as oportunidades têm vindo, né? Esses cursos, por exemplo, são muitos cursos, assim, cursos de potencial, sistema de energia renovável, biotecnologia, alimentos, computação gráfica, desenho de construção civil e muitos outros, enfermagem. E nós temos, né, a Renata mencionou Igarapé, a Prefeitura de Igarapé, ela cadastrou, né, para oferecer os cursos. Em Betim também tem o Senai, tem o IMEC, o Genoma. A Faculdade ASA, ela visitou nossa Escola Estadual Geraldo Eugênio aqui, oferecendo também. Além, né, tem vários assim, horários, tem manhã, tarde, noite para alguns cursos, e o número de vagas é muito grande. Então, assim, a gente precisa, assim, como a Renata falou, incentivar esses jovens a ter uma perspectiva de futuro. Porque o que a gente percebe, né, as pessoas estão muito presas, né, em benefícios, em doações, só que isso, a pessoa esquece que ela vai perdendo até a própria dignidade, porque ela começa a ficar só dependendo de governo e ela não tem mais perspectiva de futuro. Ela ali vai vivendo ali com um pouquinho e não consegue, às vezes o filho, né, vamos fazer tal coisa, não dá. Vamos fazer tal coisa, não dá. Mas o que entristece esses benefícios, por exemplo, que a gente observa muito no supermercado, a área de açougue e bebida. O consumo é assim, enorme. Principalmente aqui, né, atualmente, que é no primeiro dia do mês, é o pagamento da Vale, como do benefício lá, como o Jonas já mencionou, só está reduzindo e uma hora isso vai acabar. A gente tem uma preocupação, assim, disso criar um caos social aqui e vai afetar todas as áreas, seja
saúde, seja criminalidade. Então, é uma preocupação. Então, quando surgem essas oportunidades, a gente precisa reforçar, a gente precisa estimular nossos jovens a participar desses cursos, que é uma capacitação, é uma oportunidade, né, de mercado. Então, e não só o curso, mas ele tem até ajuda de custo. Né? Se ele participa do curso integral, chega a R$400 de ajuda de custo. Alimentação, transporte. Então, eu acho que vale a pena esses jovens, né? É um curso voltado para o ensino médio, né, que é primeiro, segundo e terceiro ano, também para os alunos que já formaram o ensino médio e também aquelas pessoas que participam do EJA, que já faz o curso, né, dos jovens e adultos, eles também têm a oportunidade de participar. Então, são cursos excelentes, né, nós temos várias opções, como tem já ajuda de custo, de passagem, tem as opções em Betim, tem as opções em Igarapé, a ASA ofereceu também, então não é falta de oportunidade, porque muitas vezes vem o discurso, né, nós não temos oportunidade, nós somos excluídos, não estão sendo excluídos, a oportunidade está aqui. Então, o que eu vejo é que muitas vezes a população ela está sendo engodada, né, por uma narrativa de auxílio isso, auxílio aquilo, mas é um projeto de poder para manter a população pobre, necessitada do poder público, aí na época de eleição vira moeda de troca. Isso é muito triste. Só que a consequência disso no futuro é muito séria. A gente precisa acordar para isso. Muito obrigado. Vereador Jonas Rocha. Só pontuar, é uma grande pirâmide, né? É uma grande pirâmide a questão de termos recursos para manter quem vai se aposentar nos próximos anos que vão estar vindo aí. Nós contribuímos, né? Nós contribuímos para essas pessoas que já estão aposentadas ter a continuidade do seu salário, Vim. Quem está vindo aí para contribuir para nós? Eu não tenho esperança de aposentar, não. Eu mesmo estou fazendo minha aposentadoria, correndo atrás do meu agora, enquanto a gente tem saúde, porque igual falando, né, se não tem uma base para sustentação, né, automaticamente no futuro nós não teremos, infelizmente, recursos para manter as pessoas que estão aposentadas. Então, para você ver, meu pai trabalhou bastante para aposentar, nem para continuar pagando a previdência que as pessoas estavam recebendo na época dele, que já estava aposentado. Né? Eu tenho obrigação de quê? De pagar para que meu pai mantenha a aposentadoria dele. E assim por diante, né? Nós vamos nos mantendo, porque ninguém vive para sempre. Então, enquanto tem uns nascendo, outros estão morrendo, enquanto uns estão trabalhando, os outros estão crescendo, formando, e assim nós fazemos a base da sociedade. Só que nós estamos vendo uma construção geral de uma sociedade que, infelizmente, não pensa no futuro. Pensa somente no agora. E nós precisamos pensar no futuro para que nós possamos, né, ter planejamento. Tudo na vida da gente é planejamento. Hoje meu rapaz tem 11 anos de idade. Eu já abri uma conta para ele, coloco um dinheirinho lá, não é muito dinheiro, você coloca uns R$100 lá. Mas é uns R$100 que daqui a tanto tempo, ele vai ajudar ele a pagar uma autoescola, vai ajudar a pagar, né, um curso técnico, algo que ele se interessa, né? Porque é importante nós pensarmos no futuro, porque às vezes a gente gasta dinheiro com tanta bobeira, né, esquece, né, de pagar um INSS, tem tanta gente, eu quero aposentar, eu quero encostar, mas nunca pagou, nunca foi um contribuinte, nunca contribuiu com o INSS, quando chega lá na ponta, né, na hora de aposentar, não consegue. Até quem trabalha, né, e paga tudo certinho, está tendo dificuldade. Na hora de aposentar, é um auê, é isso, é aquilo que você deixou de pagar, né, pega o salário do camarada, joga lá embaixo, o cara pagou, contribuiu sobre o teto a vida toda, chega lá, os caras jogam o salário dele, quase um salário mínimo. Então, assim, é importante a população entender isso, né, porque aposentar é diferente de ter benefício do governo, tipo LOAS, que é para pessoas
com pessoas com especiais, né, com deficiência intelectual, ou problema de locomoção. O LOAS é um benefício diferente de aposentado. Tem gente que fala, eu sou aposentado. Não, ele não é aposentado. Ele tem o benefício do LOAS, né, que é totalmente diferente. Aposentar é respeito da contribuição, né? O cara está fichado, ali ele vai lá, tem um problema de saúde, ele tem direito a aposentar, nem a encostar, justamente porque o problema impediu ele de trabalhar. Isso é mediante a contribuição. Então a população, ela está envelhecendo, né? O tempo está passando, e quando você não trabalha aqui agora na base, automaticamente você vai ficar mais tempo trabalhando, porque o mínimo que tem que ter é os 30 anos de contribuição e 65, né? 35 de contribuição pela nova regra agora, né? E 65 a 67 anos para aposentar. Então tem que começar a trabalhar cedo, porque nós precisamos manter o Brasil funcionando. Ordem do dia. Leitura da indicação número 149/2025, de autoria do vereador Jonas Rocha. Indicação 149/2025. O vereador abaixo assinado no seu julgamento interno desta Casa, no artigo 95, requer, depois de ouvido o plenário, que seja enviada mensagem de solicitação ao senhor prefeito municipal a seguinte reivindicação: rede pluvial na rua Guarani, bairro Marques Industrial. Justificativa. A rede pluvial na rua Guarani se faz necessário devido ao escoamento de águas que vem prejudicando a rua, que em tempos de chuva se torna intransitável. A rua fica toda cheia de buracos. Os moradores reclamam que o serviço paliativo feito pela prefeitura não tem resolvido, tendo em vista que a população tem direito a toda a infraestrutura municipal. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2025, Jonas Rocha, vereador. Indicação 149/2025, colocada em discussão. Vereadores queira manifestar até a palavra, vereador Jonas Rocha. Essa rua, ela já é uma novela, né? A rua Guarani, nesses 2 anos e pouco que eu estou aqui na Câmara, eu já venho apresentando pedido para manutenção dessa rua e que melhore, né, o serviço ali de drenagem naquela rua ali, porque todos os anos é a mesma situação. Começa a chover, a rua o asfalto vai por água abaixo. O pessoal já está até plantando grama lá na rua, para ver se fica pelo menos mais bonitinho, né? É um problema da região ali do Marques Industrial, geral, um problema de drenagem ali. É tanto que tem ruas ali que os caras estão fazendo cada gambiarras, né? Fizeram um negócio ali para desviar o fluxo de água, um V, tipo uns 2 quebra-mola em V, mas a chuva já arrancou. E o negócio é o seguinte, eles fazem isso aí, esquece do trânsito local, que também é difícil ali na hora de transitar no local, porque faz umas coisas meio desconexas ali na verdade precisa de um serviço de drenagem urgente. Eu acredito que essas manutenções que têm sido feitas ali, é perca de tempo, porque se não fizer a drenagem correta, não adianta, né, ficar colocando asfalto ali, remendando o asfalto, que seja. Às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo e valor ali naquele local, fazer um planejamento, do que ficar fazendo remendo ali, porque eu acredito que esse tempo todo que eu já estou aqui, em 2 para 3 anos, tem outros pedidos também que vieram antes de manutenção dessas ruas, e detalhe, né, não resolveu. Então, assim, o que vai gastando ali dando manutenção, quando você chega no valor final, já era para fazer o serviço de drenagem completo da região. São 2 situações, né? A Avenida Portugal, que assume a água toda ali, né? E as avenidas e as ruas adjacentes ali, que são as descidas, são as mais prejudicadas pelo volume e o fluxo de água daquela região. Então, é um problema que tem ali, a região ali tem muita mina de água, né? Você vê ali que a água mina na rua ali, é algo também que deveria ser observado e olhado para a gente preservar isso aí também, mas precisa fazer esse serviço de drenagem
né, para que a população acredite um pouquinho em nós, porque já pensa para você ver, 3 anos eu estou pedindo aqui, já teve gente que pediu isso aqui anteriormente, e precisa dessa ação ali para que nós não perdemos a credibilidade com o povo, porque automaticamente a gente cobra, manda os ofícios, e às vezes não tem um retorno, né, do jeito que a gente espera, a população automaticamente pensa, já perde a fé, não, por que eu vou precisar de vereador? Se ele pede, não consegue. Se está fazendo isso, não está conseguindo. Então, vamos pedir essa atenção ali nessas ruas, para que nós possamos resolver esse problema ali também e dar uma qualidade de vida melhor para a população. Tendo em vista que já caiu uma mulher grávida nessa rua Guarani aqui, quase perdeu a criança, viu? E uma outra senhora machucou lá também o pé, torceu o pé, né, num buraco lá dessa rua. Pastor Felipe. Queria só parabenizar o pastor Jonas pela indicação, e nessa mesma rua eu tenho diversos ofícios, na região também Marques Industrial. Nós percebemos que ali há uma deficiência, a drenagem ela é feita de baixo para cima, né, em qualquer local, e ali parece que há uma deficiência. O local que o senhor fala, o pastor Jonas, onde parece um V, é um cordão asfáltico que eles fizeram para que nas chuvas, no período chuvoso, a água seja guiada, né, aos PVs, às bocas de lobo, e possa ter solução. Inclusive, a gente percebe ali essa deficiência na Guarani, na Portugal, no Equador, na Costa Rica, onde tem que ter essa atenção. Então, eu quero parabenizar o senhor pela indicação e também pedir essa atenção novamente, fazer esse reforço novamente, uma vez que o período chuvoso já se aproxima. Inclusive, eu tenho um amigo ali, que é o Anderson, ele mora na rua Guarani, ele me manda mensagem toda semana, incansavelmente, esperando que seja solucionado. Então, acaba que nós, aqui do Legislativo, acaba ficando descredibilizado mesmo, né, porque estavam para mexer nessa rua Guarani, não mexeram, e tomara que consigam mexer antes do período chuvoso, né? Mas o volume de obras que nós temos na cidade hoje é muito grande, né? Então tomara que seja solucionado o quanto antes. Obrigado. Indicação 149/2025, colocada em votação. Vereadores, queiram aprovar, levante a mão. Indicação 149, aprovada por unanimidade. Vereador, pode ler as duas indicações? Leitura das indicações 150 e 151, de autoria da vereadora Renata Lopes. Indicação 150/2025. A vereadora abaixo assinado nos termos de regimento interno desta Casa, no artigo 95, requer, depois de ouvido o plenário, que seja enviada mensagem de solicitação ao senhor prefeito municipal a seguinte reivindicação: limpeza e capina da rua Piauí, próximo ao número 261, bairro Tupanuara. Justificativa: a necessidade de adequada limpeza na rua consiste numa reivindicação constante dos moradores, os quais reclamam da calçada cheia de mato e sujeira. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2025, Renata Lopes, vereadora. Indicação 151/2025, a seguinte reivindicação: pavimentação asfáltica na rua São Cristóvão, bairro Campo Belo. Justificativa: a rua se encontra com alto volume de poeira. Sabemos que a poeira é um malefício à saúde e que pode agravar a situação de quem já possui algum tipo de problema respiratório, podendo também ser causador de doenças, levando uma superlotação nos hospitais públicos. Portanto, é necessário que a poeira seja diminuída através da pavimentação asfáltica, para que moradores não venham sofrer com problemas relacionados à saúde e de deslocamento. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2025, Renata Lopes, vereadora. Indicações 150 e 151, colocada em discussão. Vereadores e vereadora queiram manifestar até a palavra. Vereadora Renata Lopes.
Mais uma vez, bom dia. Eu acredito que muitas obras foram feitas, estão sendo feitas e foram feitas, e algumas provenientes até dos recursos da Vale. Mas é igual o pastor Jonas falou semana passada, a gente está deixando a desejar no básico. Igual essa rua da Pedina Capina, tem 2 anos que a senhora falou que a rua dela está desse jeito. Então, a gente está acumulando problemas básicos, que não precisa disso, né? Então, se houver um cronograma de fácil acesso para a população, para elas poderem acompanhar e ficarem mais tranquilas, seria bem melhor. Porque são muitos anos sofrendo. Obrigada. Indicação 150, 2025, colocado em votação. Vereadores e vereadora que queiram aprovar, levante a mão. Indicação 150, aprovada por unanimidade. Indicação 151, colocada em votação. Vereadores que queiram aprovar, levante a mão. Indicação 151, aprovada por unanimidade. Comunicação parlamentar. Vereador Pastor Felipe. Vereador Flávio Zepó. Não, estou com o Felipe. Vereador Fabiano Mamão. Vereador Rodrigo Pompeu. Vereador Luizinho. Vereadora Renata Lopes. Eu queria parabenizar os caminhoneiros, porque hoje é o Dia Nacional dos Caminhoneiros. O caminhoneiro é fundamental para a economia do país, pois movimenta 60% das cargas no Brasil, transportando alimentos, medicamentos, combustível. Então, eu queria parabenizar esse profissional tão importante para a gente. Também eu queria cumprimentar o vereador Iltinho, de Igarapé, e o senhor Antônio. Obrigada, gente. Uma ótima semana para a gente. Vereador Aécio Rodrigues. Senhor presidente, queria só mencionar, o Congresso Nacional ele aprovou vários projetos de leis de grande importância para a população. E o governo federal vetou alguns deles. E eles estavam até para acontecer uma reunião nessa semana agora, justamente para possibilidade de derrubar esses vetos. Eu queria só mencionar alguns deles aqui, que eu acho que é importante. O veto 425, que trata da diabetes como deficiência. Porque a gente sabe que as pessoas que têm diabetes, elas têm uma dificuldade no dia a dia. Corta. Para o tempo aí. Não, está tranquilo. Elas têm uma dificuldade, então esse projeto de lei veio para ajudar a facilitar um pouco a vida delas. E ele vetou, mas eles estão trabalhando para derrubar esse veto. Um outro veto, 37, hoje em torno de mais de 80 mil estupros acontecem anualmente no país. E esse projeto de lei veio para criar uma lista, um cadastro nacional dos pedófilos, que era para estampar mesmo, né, quem pratica esse tipo de crime, para que as pessoas pudessem ficar atentas à conduta dessas pessoas. Aí vai o presidente, vetou também esse. O outro, que é o veto 2, é uma pensão especial para portadores do Zika vírus. Aquela questão da microcefalia, que a criança nasce com alguns problemas. Foi aprovada também essa pensão, o governo foi e vetou também. E o outro, são os portadores de necessidades especiais, irreversíveis, que a gente vê que muitas crianças, muitas pessoas especiais, o autismo mesmo, ele não tem uma cura. Então, esse projeto de lei veio para facilitar a vida, que o laudo dessas pessoas não precisa ser renovado, igual uma certidão de 3 meses tem que renovar. Se tem um laudo, aquele é o laudo dele. Só que foi aprovado também pelo Congresso,
e o presidente vetou também. Então, eles estavam trabalhando justamente para derrubar, né, pelo que a gente vê, são projetos, são leis importantíssimas para a população, principalmente para grupos específicos que já têm muita dificuldade no seu dia a dia e veta projetos como esse. Então, a gente fica sem entender, né, o porquê, qual que é a motivação de vetar esses projetos. E a outra coisa que eu estava ouvindo essa semana, que preocupa nós enquanto cidade, é com relação à reforma tributária, né, no entendimento de um cidadão, ela foi uma mudança de regime. E o que aconteceu, a autonomia tributária dos municípios foi eliminada. Eles tiraram, né, porque hoje o município tem, né, o imposto sobre serviço, que é cobrado aqui no município, ele vai ser substituído por outros, né, outros impostos, que vai ser centralizado no governo federal. E a única receita, né, para os prefeitos equilibrar suas contas, a única receita que vai ter é o IPTU. E até então, o IPTU ele era votado, né, era administrado pela Câmara Municipal. Nessa reforma tributária, tirou a autonomia da Câmara Municipal e também ficou com o governo central. Então, você vê como que eles estão trabalhando, né, vários serviços, né, que é o imposto sobre serviço da educação, na segurança, tem uma proposta para centralizar também na segurança. A gente observa a sutileza que eles querem tirar a autonomia das polícias estaduais. Tem também a questão da educação, como eu falei. Então, o que a gente observa é que eles estão tirando, como eu falei anteriormente, a população ela está ficando à mercê de benefícios, dependendo do governo federal. Agora, eles querem trabalhar também com os municípios, enquanto prefeituras, que os municípios percam suas autonomias e fiquem dependendo do governo federal. Então, assim, é preocupante, né, para onde que eles estão conduzindo, né, com muita sutileza, e a gente precisa lutar para isso não acontecer, porque senão nós vamos ficar sem autonomia e sem condição de administrar. E o pior, o IPTU, provavelmente, na maioria dos municípios, como vai ser a única fonte, né, de receita que o município pode administrar, vai subir, porque ele não vai ter outra fonte de receita, ou ele submete ao governo federal, ou ele vai ter que acelerar o crescimento, né, no valor do IPTU. Agradecer, né, o povo presente que nos acompanhou aí até agora, muito obrigado, e um bom dia a todos. O vereador Mabel quer passar um recadinho ali. Ô, presidente, eu passei batido aqui na minha fala, mas vou aproveitar aqui para dar os parabéns à minha esposa. Hoje está fazendo 20 anos de casado. Eu estava passando batido aqui, mas tem uma amiga aqui que me orientou aqui, eu esqueci. Então, Rafaela, os parabéns aí pelos 20 anos de casado. Deus abençoe, que possa continuar abençoando nosso casamento por muitos e muitos anos. Obrigado. Aproveita e faz a declaração de amor para ela. Não, pode não. Vereador Jonas Rocha. Presidente, só lembrar da carta que os concursados fizeram para a Câmara aqui. Eu gostaria de pedir uma reunião com o procurador do município a respeito desse concurso público. Eu deixei a carta aqui na semana passada, ver se a gente consegue fazer uma reunião com nós aqui, um representante deles aqui na Câmara, só para deixar claro como que vai correr o processo, porque há muita especulação e nós participamos do concurso, mas não detemos, né, esse conhecimento todo, acompanhamos esse processo, né, todo direitinho, mas não detemos esse conhecimento todo. Então, nós precisamos, né, unir aqui o representante dos concursados e também o nosso judiciário aqui, o procurador, para que ele possa, né, explanar para nós direitinho como é que funciona o prazo,
Porque, igual eu estou falando, como homologou agora, então saiu a lista dos aprovados, né, da colocação, só que agora o pessoal já está mudando para a cidade, não sabe se vai ser chamado agora, se vai ser chamado daqui a um ano, se vai ser chamado em dezembro. A partir de dezembro, né, já não pode ter contratação de alguns cargos que foram concursados aqui pela prefeitura, não pode. Então, automaticamente, as pessoas já têm essa questão da legalidade de estar vindo para a cidade, né? Inclusive estão procurando casas de aluguéis aí, né? A população que tem casa de aluguel aí pode até passar para nós, para a gente indicar, né? Para que eles possam vir trabalhar na cidade, morar na cidade, e já está acontecendo essa movimentação, né? Estou num grupo deles aí, né, que eles estão movimentando, é muita gente de fora, tem gente de vários estados do Brasil que estão vindo aqui para São Joaquim de Bicas, que passaram no concurso, tá bom? Então, se puder marcar com o procurador para fazer uma reunião aqui conosco, aqui, pode ser uma reunião interna, e a gente chama um representante deles também para participar e levar as dúvidas, né, à população aí. Encerramento. Queria agradecer mais uma vez nosso colega vereador da cidade vizinha, Wiltinho, né? Agora acho que acertei o nome dele, de Igarapé. Voltem sempre, a casa está com as portas abertas. Os senhores vereadores, colaboradores da Câmara, por presente, e internautas. Não havendo mais nada a se tratar, encerro, em nome de Deus, a presente sessão. Agradeço a participação de todos, voltem sempre.